escolhemos como primeiro tema desse curso de emergências médicas da Academia Nacional de Medicina aspectos psicossociais do atendimento de emergência no Brasil. Esse é um tema extremamente emblemático e surgiu há muitos anos atrás, quando eu organizava um grande curso na Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, com colegas de todos os lugares, de todos os hospitais que trabalhavam com emergência. E o que eu percebi ao longo de uns 20 anos dedicados às emergências médicas na cidade do Rio de Janeiro, que traduzia certamente a realidade do Brasil, é que os aspectos humanos, os aspectos da inter-relação médico-paciente, os aspectos nosso com a instituição e, por conseguinte, o atendimento a cada paciente, não dependia só do conhecimento médico, não dependia só e exclusivamente de ter isto ou aquilo para atender, mas dependia, acima de tudo, de um conjunto. E esse conjunto é que eu tento abordar nessa apresentação de hoje. Emergência médica ou emergências médicas talvez seja uma das mais temidas áreas do ensino médico e do exercício da medicina. Nós temos muito medo de conviver com a emergência e tem razão óbvia para isso. Por quê? Porque são situações de risco de vida, de iminência de morte, né? De não saber o que fazer, de decisões rápidas. As três grandes causas hoje, em 2021, de emergências no nosso país, recaem sobre o traumatismo e a violência. Tema esse que não será abordado nesse curso, por razão óbvia, é um tema grande demais e que por si só se basta, e hoje é uma sala separada na própria emergência, bem traduzida no livro do professor Dário Berolini, um livro de mais de 4.000 páginas, em que fala só sobre traumatismo. Doenças naturais, que é o que nós vamos abordar mais durante essa apresentação, e, recentemente, entrando no mundo das emergências, no mundo inteiro, as pandemias, em especial o coronavírus, que também não será motivo de abordagem no nosso curso. O nosso curso é um curso voltado quase que exclusivamente para as emergências das doenças naturais, quer sejam agudas, quer sejam crônicas agudizadas. O traumatismo é uma causa importante de óbito no mundo todo. Para se ter ideia, ele responde por 110 mil mortes ano no Brasil e 160 mil mortes ano nos Estados Unidos. E o traumatismo, a violência que envolve o próprio traumatismo, como eu falei, é tão especial que ele tem o maior grupo de comprometimento em pessoas com menos de 45 anos. Seja por acidente automobilístico, por atropelamento, por tentativa de suicídio, uma série de coisas que envolvem o trauma, violência contra a pessoa, assassinatos e tudo mais. Quer dizer, esse tema leva a uma quantidade de óbito absurdo e consome um dinheiro absurdo do nosso país, mas não será nesse curso abordado. O grande tema da emergência médica são as doenças cardiovasculares, que serão ricamente abordadas durante o curso. É a primeira causa natural de óbito em todo o mundo e em todos os países. No Brasil, para se ter ideia, em 2017, perto de 400 mil pessoas morriam por doença cardiovascular no nosso meio. E dessas 400 mil pessoas, 185 eram mortes de doença isquêmica aguda, quer seja cerebral, quer seja coronariana. Nos Estados Unidos, não é diferente. 655 mil mortes por ano relacionadas à doença cardiovascular. Desse número, 366 mil mortes é por doença coronariana aguda, ou complicação da crônica, ou seja, doença cardiovascular. A doença cardiovascular é, portanto, uma doença que qualquer um de nós tem que estar atualizado. E estar atualizado é hoje uma necessidade. Não é apenas uma obrigação, é uma necessidade para que nós possamos não só melhor atender, mas melhor nos sentir
no atendimento aos nossos pacientes. O que é uma urgência médica? Urgência médica, segundo o Conselho Federal de Medicina, descrita em 1995, corresponde à ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida. Então, urgência pode ter um risco potencial de vida ou não, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Urgência é menos do que emergência. Emergência é o que nós vamos falar mais durante esse curso. Diferenciando numa coisa comum. Um pico hipertensivo sem nenhuma complicação é uma urgência médica. Então, se o paciente chega na emergência, uma pequena cefaleia, 170 por 120 de pressão, ele tem uma emergência hipertensiva, mas ele não tem a complicação da emergência. Ele não tem uma doença isquêmica cerebral, uma hemorragia cerebral, um infarto, um edema agudo de pulmão, não tem uma dissecção de aorta, o que seria, na realidade, essas complicações, uma condição de emergência, uma condição de agravo à saúde que implique em risco eminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. Então, visto que a principal causa de óbito nas doenças naturais é a doença cardiovascular, então, visto que emergência é maior do que urgência, mas a urgência tem que ser tratada para não transformar-se numa emergência, nós passaremos a analisar os aspectos com que todos nós vamos conviver quando utilizamos uma instituição prestadora de serviço na área de emergência. Essa instituição, qual é? Qual é o paciente? Qual é a equipe de saúde? Então, essa tríade é que vai nos guiar, nos caracterizar, nos orientar para como nós vamos agir. Não basta um paciente com infarto agudo do miocárdio, com uma ótima equipe clínica, se a instituição é uma instituição falida, sem cateterismo cardíaco, sem condições de uso de fibrinolítico, portanto, a instituição nos deixou sem condições, o que é muito comum no nosso meio, infelizmente. Então, a primeira coisa que nós sempre abordamos quando falamos de aspectos psicossociais no hospital, no atendimento de emergência, é o pronto-socorro. É o famoso pronto-socorro. É a unidade de emergência, onde os pacientes, seguramente, em fila, estarão esperando para ser atendido. Há uma confusão bastante frequente no que é ambulatório, o que é urgência, o que é emergência. E isso tumultua um pouco o ambiente hospitalar. Misturam-se grupos de doentes, atrapalha o atendimento natural do emergencista, né? Por vezes, esses emergencistas já são pessoas, por demais, cansadas de trabalhar com emergência. Têm até grande experiência, mas não conseguem mais, estão exaustos, estão ganhando muito pouco, estão vivendo mal em decorrência daquilo. E vão para o seu dormitório, se recolhe mais cedo, né? E deixa os médicos mais jovens ou até os acadêmicos de medicina, né, à frente de atendimentos, por vezes, muito complicados, muito difíceis de serem abordados. Tem situações em que nessa fila existe ladrão, existe pacientes alcoolizados, existe pacientes trazidos pela polícia, assassinos e pessoas violentas, e que nós teremos que nos deparar, e nos deparamos com situações que, às vezes, nunca vivemos, que nunca tivemos a oportunidade de aprender, de ser educados para isso. Então, o ambiente do pronto-socorro, o ambiente de emergência é um ambiente especial. É um ambiente onde, infelizmente, poucas faculdades de medicina treinam os seus acadêmicos para que possam exercê-la com cuidado depois. Na maioria das vezes, esses acadêmicos são treinados em hospitais do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, os estatais, quer seja do município, quer seja federal, quer seja estadual. Em outros locais do Brasil, pode ser que as universidades tenham um setor de emergência adequado, mas não é a regra.
embora isso esteja aumentando, e é bom que assim seja, para que eles aprendam dentro da sua casa, com seus professores, e com isso tenham uma orientação mais adequada, um comportamento mais desejável e, consequentemente, tenham grandes exemplos para que não sofram as dificuldades de atender pessoas tão difíceis e tão em risco como são os doentes de emergência. Quem é a equipe de saúde? Como é constituída essa equipe de saúde? Nós veremos logo em seguida. Mas o que a equipe de saúde deve ter de substancial? Primeiro, ela deve ser homogênea. Ela deve conter um líder nato, que não só deve ser um grande médico, mas deve ser um médico com a capacidade de entender aquele que sofre. Aquele que sofre não só do doente que sofre, mas da equipe que sofre. De um jovem médico que está pelos primeiros dias numa emergência e que está com medo, e que tem razão de estar com medo, porque é um ambiente que ele nunca viu. Então, tem que ter um responsável que seja um exemplo de comportamento, de dedicação, e não um chefe de plantão que desaparece durante o plantão, que vai dormir e vai descansar. Quando nós os procuramos, os chefes, nós encontramos num cafezinho ou fumando um cigarro. Não é isso. Ele é o exemplo maior. E isso foi assim no passado e deve ser recuperado no momento. Nós temos que ter equipe que represente a medicina como um elo de ligação entre o mal e o bem. Sair e tirar do mal para o bem. É uma ligação direta para o bem. É fundamental que seja assim um chefe de serviço. Deve ter um comando duro, rígido, coerente com a realidade também que ele está vivendo, com um ambiente que lhe oferece condições ou não. Deve ter uma única voz, uma voz que é determinante, coerente, mas é única, para não provocar balbúrdia no pronto-socorro. Uma conduta comum, uma vez traçada aquela conduta, a equipe deve estar de acordo e agir, porque, às vezes, a ação tem que ser imediata. O doente é um doente grave, o tempo urge e nós temos que salvar uma vida. Então, é um treinamento completamente diferente dos treinamentos ambulatoriais e dos treinamentos de setor de internação que nós temos na maioria das faculdades. É um treinamento de primazia, de escolha daquilo que é o mais importante, de escolha daquilo que deve ser feito naquele momento, né, com agilidade máxima. Mas não por isso nós vamos perder o humanismo. Não por isso nós vamos deixar de atender e acolher aquela pessoa que sofre. Às vezes é uma mãe com uma criança numa crise de asma, desesperada chegando à emergência. E não vai separar a mãe da criança. Não, eu vou atender a sua filha, pode deixar que eu cuido dela. Lógico que não. Então, esse cuidado é fundamental. É no detalhe que nós fazemos um acolhimento humanístico na emergência. E fazemos uma integração da equipe e respeito a todos aqueles e o respeito entre nós mesmos. O médico tem que recuperar a imagem de uma emergência. O médico tem que recuperar a imagem dele frente à população. O médico tem que ser a pessoa na sociedade mais respeitada e mais querida por essa sociedade. O médico é um médico. O médico é a pessoa que nós desejamos ter ao lado quando o sofrimento de nós se aproxima. Esse é o sonho. É uma equipe transdisciplinar, de mãos dadas. E aqui eu estou falando de enfermagem, aqui eu estou falando de psicólogo, se tiver, aqui eu estou falando de fisioterapeuta, aqui eu estou falando de odontólogo e estou falando especialmente do médico. Mas estou falando especialmente do médico para que o médico fique um pouco mais simples, ou melhor, seja mais humilde, respeite aquele momento de uma família carente,
que não sabe nem como levar, nem aonde levar o seu paciente sofrido, e chega a uma emergência com medo, com angústia, pensando que vai encontrar uma pessoa boa, eu diria que boníssima, que o acolha bem, e às vezes encontra uma pessoa tensa, uma pessoa que separa os entes queridos, ou não explica o que está acontecendo, não ajuda a transpor momentos tão difíceis como o da doença, da dor e da morte. Então, é fundamental que esse profissional da emergência não se esqueça que cada ente que ele recebe, que cada pessoa que ele atende, que cada família que ele acolhe, ele, na realidade, está convivendo com pessoas tensas, com pessoas com medo, com pessoas angustiadas, temerosas do que vai acontecer a seu ente querido. Infelizmente, a equipe não é transdisciplinar, é multidisciplinar. E tem na figura do médico o grande elemento da emergência. E o médico, obviamente, nas emergências do Brasil, eu estou falando do Brasil, imagina o Brasil como um todo, em locais, eu conheço bem esse Brasil, eu tive a honra de ser presidente da Sociedade Brasileira de Gastroenterologia, e quando fui presidente da Federação Brasileira de Gastro, eu visitei o país inteiro e conheci inúmeros hospitais, inúmeros colegas, e vi como o atendimento era difícil, como o atendimento daquela população era sofrido e como é sofrido, e como nós, médicos, temos obrigação de lutar por isso. E dá exemplo agora a própria Academia Nacional de Medicina, que já fez um grande curso de emergência alguns anos atrás, sob a liderança do professor Pietro Novelino. Mas hoje realiza um novo curso, um curso anual, um curso que busca, através da mídia, através da via da internet, alcançar todo o país, se desejável for. E é isso que nós queremos. Nós queremos atingir o país todo para atualizá-los da melhor maneira possível, para que transforme-se esta realidade triste de pessoas submissas ao médico a esta realidade sonhada de todos unidos em pró de uma só pessoa, aquela que sofre, aquela que foi baleada, aquela que chega com infarto, aquela que chega com AVC. Isso é fundamental. A equipe de saúde tem problemas, desde os problemas pessoais, individuais de cada um, e nós temos que entender isso, nós somos seres humanos, então, às vezes, o médico não está bem, às vezes a enfermeira não está bem, às vezes o fisioterapeuta não está bem, é um direito. Eles têm problemas de remuneração, o que se paga hoje, o que sempre se pagou, infelizmente, aos médicos de estado, município e mesmo da área federal, é uma quantia muito pequena para colocar-se à frente de uma luta tão grande como é a de atender a população brasileira, e principalmente em momentos como esse de pandemia. Arrisca a sua vida. Ele não está arriscando a sua vida pela remuneração. Ele está arriscando a sua vida num exemplo de cidadania, num exemplo de amor à pátria, num exemplo de amor a seu irmão, num exemplo de amor à medicina. Por isso tem que ser respeitado, por isso tem que ser querido, e por isso, obviamente, tem que se comportar bem, mas tem que ter condições de trabalho, tem que ter equipe para trabalhar, não pode ter um trabalho isolado, e tem que ter um Estado que se dedique a reconhecer o trabalho do médico. Infelizmente, hoje, boa parte dos médicos vive num estado de insatisfação. E isso gera doença nele mesmo, e gera uma doença maior, a perda da paixão pela medicina. Coisa que eu tenho visto muito, infelizmente, muito cedo em jovens médicos com quem convivo e com quem passei a vida convivendo, para orgulho meu, para orgulho e satisfação minha, para alegria minha. Eu convivo com o ensino e adoro o ensino. E o ensino é uma forma única, em todos os níveis, de mudar instituições e países. O paciente de emergência no Brasil é um tema tão apaixonante, mas tão apaixonante, que quando eu escrevi um livro de emergência junto com inúmeros colaboradores, a quem agradeço eternamente, isso foi na
no início do século, desse novo século, eu sempre que eu atendia um paciente, eu tentava imaginar o que ele estava pensando quando ele entrava naquele local. Porque eu imagino uma pessoa entrando num cinema, eu imagino uma pessoa entrando numa praia, eu imagino muito uma pessoa entrando no campo do Corinthians, na arena, muito. São momentos de paixão, de alegria e tal. Agora, entrando num setor de emergência, nós temos que respeitar aquela pessoa, porque aquela pessoa não está entrando ali porque ela quer, ela está entrando ali porque ela precisa, e ela precisa por vários fatores. E eu escrevi essa frase aqui que eu recomendo que vocês reflitam sobre ela. Entre a dor, o medo e a morte, uma interminável luta e decepção. E é isso que eu depreendi de milhares de doentes que atendi nas emergências desses hospitais do Rio de Janeiro. A primeira pergunta, um paciente que está jantando na sua casa, tem uma dor precordial intensa, ele é um paciente do subúrbio do Rio de Janeiro, não tem convênio com a maioria dos brasileiros, isso tem que ficar claro, não tem convênio. A primeira coisa, ele fala, poxa, eu estou com uma dor, está me incomodando, lógico que ele está pensando que está com infarto. Ele pergunta, aonde eu vou? Onde ir? A segunda pergunta é como ir? Vou pegar um ônibus, vou pegar um táxi, mas eu não tenho dinheiro, aqui não passa táxi. E aonde eu vou e o que eu vou encontrar? Eu vou entrar numa equipe lá que eu não conheço ninguém. Então, nós temos que enriquecer a emergência. Enriquecer de seres humanos que acolham, não para que seja um local desejável, mas que seja um local palatável, um local de acolhimento, um local de diminuição de sofrimento que já é grande pela história de vida daquele paciente, pelos medos que acompanham aquele paciente, especialmente um medo gigantesco que nós todos temos. Nós todos, de todas as raças, de todos os gêneros e, principalmente, de todos os níveis. Na hora da morte, nós somos absolutamente iguais. Então, eu imaginei aqui um caminho da sua residência em direção ao pronto-socorro e você que estava vendo televisão, batendo um papo na sua casa, contando uma história, de repente se vê sendo puncionada a veia, equipo de soro, hidratação, coleta de sangue, veia profunda, agrava o quadro, vai para terapia intensiva, massagem cardíaca, eventualmente cirurgias e tudo mais, intubação, óbito. Um dos momentos mais difíceis da emergência é a morte prematura. A morte prematura, ela é acompanhada de um sentimento não só de dor, mas de culpa imensurável. De culpa daqueles familiares que trouxeram ou que demoraram a trazer, daqueles médicos que atenderam ou demoraram a atender, daqueles que atenderam com toda vontade ou não toda vontade. Então, para que não tenhamos isso, nós temos que equipar os nossos hospitais. Nós temos que equipar os nossos hospitais de duas coisas, de equipamentos materiais e de equipamento humano, de equipamento que se preocupe com o outro, que sonhe com o melhor também para o outro, não só para si. Não são horas a serem cumpridas numa emergência, são horas a serem dedicadas ao outro, ao ser humano, para que nós possamos ajudá-los a ultrapassar talvez um momento mais difícil de sua vida. O paciente, ele tem medo do abandono, ele tem medo daqueles jovens garotinhos que estão atendendo nas emergências não saberem exatamente o que estão fazendo e tratá-lo como uma cobaia. Ele tem medo das incertezas dele, do seu futuro, da equipe que ali está e de como será atendido e o que com ele acontecerá, o que acontecerá com a sua família se ele falecer. Tudo isso passa naquele momento
na cabeça de um doente de emergência, principalmente grave. E por que ele está ali? Por falta de opção. Porque ele não tem outro lugar para ir. E nós temos que respeitá-lo, porque nós não estaríamos ali. Nós não seríamos ali atendidos. Então, nós temos que transformar aqui num local de dignidade, de seriedade. Para isso, nós temos que ter uma comunicação verbal clara, objetiva, afetiva. Não devemos conversar temas médicos com pessoas leigas, simples. Devemos ser bem objetivos e claros, afetivos, ter um cuidado louco com manifestações e comunicações extraverbais. Às vezes pegamos uma tomografia e sacudimos negativamente a cabeça e o doente está vendo que aquela tomografia é dele e ele está fazendo suas fantasias de medo, de doença grave, de coisas incuráveis e sofrendo. Temos que ser cordiais, temos que ter uma boa aparência, um jaleco bem limpo, bem passado. Isso é importante, isso passa segurança, isso dá dignidade à nossa profissão. Seriedade no receber o paciente, sentar para conversar com ele, não atendê-lo em pé num corredor. E serenidade, tanto nas decisões como nas notícias. As notícias têm que ser carreadas de esperança quando possível, de serenidade extrema quando for uma má notícia. E é muito difícil dar uma má notícia a uma família que perde subitamente um ente querido, seja numa morte violenta, que é a maior de todas, seja na morte de um jovem, seja na morte de uma pessoa idosa, mas muito querida, seja na morte tão difícil de ser aceita por nós. Imagina nós transmitindo a morte a alguém que nós nunca vimos, que não conhecemos, que não tivemos convívio, e temos que dar aquela notícia. O médico é também um sofredor, se ele for um humanista. Mas uma coisa é imperdoável no médico: é a imperícia, é o desconhecimento, é não estar preparado para o ato. Então, o conhecimento é a base e a essência da medicina. Existem situações clínicas muito especiais, que eu não vou aqui me deter, mas vou chamar a atenção. Chamar a atenção para que nós estudemos sobre elas. Primeiro, o famoso PT. Na realidade, são chamados distúrbios neurovegetativos. É um processo de somatização, em que o corpo expressa o sofrimento da alma. O conflito da alma se exterioriza no corpo. Às vezes é uma paralisia, uma pseudo-paralisia de uma jovem que brigou com o namorado e que deixa o pai e a mãe alucinados, chegam na emergência, minha filha está paralítica, e ela está falando, está conversando, e ela esqueceu o seu sofrimento porque ela somatizou. Então você, mesmo que examinando-a e percebendo que aquilo é de origem emocional, não vai agredi-la. Não vai dizer, levante e anda, que você não tem nada. Acolha, ouça, entenda, ajude-a. O atendimento do bandido é muito difícil. Eu vivi muito isso no Hospital Carlos Chagas, demais. Policiais trazendo o bandido, alguns pedindo para que nós ajudássemos os policiais a matar o paciente. A vida inteira que lá estive, eu falei várias vezes, eu sou médico, eu vim ao mundo para ajudar as pessoas a viver e da melhor maneira possível. Cabe ao juiz decidir o destino de um bandido. Não cabe a mim, e muito menos aos próprios policiais. Então, são embates difíceis numa emergência pública. São embates que nós temos que ter coragem de um médico, coragem de um homem limpo, de um homem íntegro. Isso é a medicina, isso é fazer a real medicina que nós sonhamos. Vamos conviver com alcoólatras, toxicômanos, suicidas. E não vai ensinar um suicida a suicidar. Às 2h chega uma pessoa que tentou suicídio tomando uma caixa de Valium. Ele sabe que ele não vai morrer com uma caixa de Valium. E daí um médico muito chateado, porque foi acordado para atender aquele paciente, começa a ensinar, você quer morrer mesmo? Você mistura determinados medicamentos, você pula do 10º andar, você não vem me acordar essa hora com uma caixinha de Valium. Quer dizer, você está com ódio do paciente,
Um homem que pegou e tomou uma caixa de Valium, que deve estar com sofrimento extremo, quer seja familiar, quer seja profissional, quer seja econômico, e você, ao invés de acolhê-lo, vai agredi-lo? Por favor. Minhas duas últimas frases. Como posso encontrar um bom médico? Essas são as objeções dos pacientes no mundo todo. Como posso encontrar um bom médico em que possa confiar? Como posso encontrar um bom médico que cuide de mim como uma pessoa? Como posso encontrar um bom médico que tenha tempo para ouvir e compreender? E a frase que eu mais gosto, ontem, hoje e sempre da medicina, editada no primeiro livro do Harrison, na década de 50, no início da década de 50. Espera-se que o médico tenha tato, seja simpático e compreensivo, porque o paciente não é apenas um mero conjunto de sintomas, sinais, funções desordenadas, órgãos lesionados e emoções conturbadas. O paciente é um ser humano com seus próprios medos e esperanças, que está em busca de alívio, ajuda e conforto. O verdadeiro médico tem um interesse shakespeariano por sábios e tolos, por orgulhosos e humildes, pelo herói estoico e pelo patife lamuriento. O verdadeiro médico se preocupa com o ser humano. Muito obrigado. Tenhamos muitos e muitos domingos de grande exercício da prática da emergência. E conhecerão vocês médicos excepcionais, pertencentes ou não à academia, mas seguramente muito bem escolhidos pela essa comissão e a diretoria da academia para lhes premiar todos os domingos, com 2 temas que vão ajudá-los a melhor atender aquele que sofre. Muito obrigado.